Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui você já sabe, né, que está falando é a Águia Aventureira. Tudo bem com vocês? Então, gente, continuando as passagens da minha vida, né, como eu estou falando, contando para vocês aos poucos. Apesar de não ter, ninguém tá interessado nas minhas histórias, mas um dia você que está vendo aí, você vai querer ver os vídeos anteriores. Porque, gente, desculpa eu estar ajeitando meu óculos aqui, é que tá meio torto. Agora eu acho que tá bom. Então, gente, eu vou continuar contando para vocês sobre... Eu tô contando uma fase da minha vida que eu passei e que é muito, muito difícil, né? Quando a gente é jovem, quando a gente tem nossos 20 aninhos, a gente não tem muita experiência de vida, né? E como vocês sabem que eu estou contando agora a minha vida para vocês, eu passei muitas coisas nessa vida, gente, muitas coisas mesmo. E continuando lá do trabalho que eu fiquei por 10 anos, foram 10 anos da minha vida, gente. E nesse lugar que eu trabalhei acontecia muita coisa mesmo, gente. Era como eu já falei aí nos outros vídeos, né? Eu quero que você vá lá e, e assista, né? Assista o vídeo que eu estou contando de uma fase, como eu já estou falando aqui para vocês. Toda vez que eu começo a conversar, começo a coçar meu nariz, eu acho que é nervoso, não sei. Desculpa aí, releva aí, gente. Então, nesse bar que eu trabalhei, acontecia muitas coisas, gente. Muitas coisas. Eu entrava 5 horas e saía, não tinha hora para sair, né? E durante esses 10 anos que eu passei lá, com alguns intervalos, porque eu saía e meu patrão me chamava de volta, né? Eu vou contar uma parte disso aí que aconteceu. Uma das vezes que ele me chamou de volta, digamos que ele me agarrou de volta. Então, eu já estava 3 anos nesse lugar e uma amiga minha, que se tornou minha amiga, quando eu comecei lá, ela já trabalhava. Quando eu comecei, ela já tinha uns 3 ou 4 anos. E ela tinha um rapaz novinho que ela levou para lá, ele tinha 16 anos, né? Que virou muito meu amigo, gente. Eu trabalhei todo o tempo que eu trabalhei com esse rapaz, a gente nunca teve uma discussão sequer. Era um rapaz muito educado, né? Ele é até hoje. E faz tempo que eu não falo com ele pessoalmente, mas eu tenho os contatos dele. Então é assim, gente. Nesse dia, a gente já estava 3 anos lá, já conhecia tudo, né? Como que eram os clientes, eu fazia de tudo para dar conta do meu serviço. Eu nunca gostei de chegar atrasada no serviço e nunca gostei de ficar moscando, né? Ficar sem fazer nada. Eu sempre estava procurando alguma coisa para fazer e lá dava muita gente, principalmente dia de sexta-feira. Sexta-feira dava muita gente nesse lugar. Era quarta, quinta e sexta, no dia de jogo, né? Os dias que menos dava gente na época que eu trabalhava era na segunda-feira. E depois até ele parou de abrir na segunda. A gente folgava sábado e segunda. Sábado, domingo e segunda, né? Mas durante muito tempo eu trabalhei. Quer dizer, eu folgava domingo e segunda, porque sábado eu entrava, às vezes eu entrava meio-dia e saía às 6 horas da tarde. E no outro sábado eu entrava às 5 horas e só saía quando fechava. E aconteceu muitas coisas, como eu estou contando para vocês, né? Eu vou contar alguns episódios que eu estou lembrando aqui. Foi o primeiro de muitos, né? Não é exatamente o primeiro. Eu vou contar sobre o que aconteceu entre mim e uma outra garçonete que tinha acabado de entrar. Eu estava lá com 3 anos, a outra minha amiga já estava com quase 7 anos, se eu não me engano, não me lembro direito. Desculpa aí, gente, se estava tremendo, é que eu estava segurando aqui na mesa, né? E balançando assim, mas acho que já está melhor agora. Então, aí chegou uma moça lá para trabalhar, ela já estava com 3 meses trabalhando. E essa menina sempre é assim, quando a gente trabalha num local que é bom, que tá tudo bem, né? Chega alguma encrenqueira, alguém para mudar o que é. E aí ela se tornou uma grande puxa-saco. A pior coisa que tem é ser puxa-saco de patrão. Isso é horrível. Ela
tudo que acontecia, ela começou a roubar os meus clientes, porque era assim. Digamos que o bar, a metade do bar para a direita era eu que atendia e a metade para a esquerda era ela, mas no caso eu atendia eu e o Rafael e ela atendia ela e outras pessoas que tinha, era dividido os lados para não dar problema, né? E aí, gente, quando chegava cliente meu, que já era muito tempo que eu atendia, ela começou a jogar os clientes contra mim. Ela falava algumas coisas para eles que começaram a se afastar. Até que um dia, um que era muito meu amigo, a gente brincava muito, né? Ele me chamou e falou assim: Olha, Margarete, essa mulher aí tá te sujando, tá queimando o teu filme pros outros. Aí eu fiquei sem entender como é que é. Queimando meu filme, ela disse: Ela fica falando mal de ti para todo mundo, fala que tu rouba os clientes dela, que tu é isso, que tu é aquilo. Eu digo, meu Deus do céu, quem tá fazendo isso é ela, né? Que até por isso que os clientes começaram a ficar com raiva de mim, do nada, assim. Aí tudo bem, né? Quando foi nesse dia, o nosso patrão chamou a gente, era logo que nós chegamos lá, que eu chegava às 5 horas, né? Ele chamou a gente para uma reunião e chegou nessa reunião, ele gostava muito de humilhar. Ele era daquelas pessoas que ele humilhava a gente, que na frente dos clientes ele gritava o nome da gente, ele esculhambava na frente de todo mundo, ele não tinha respeito pelos funcionários, essa é a verdade. E aí, nesse dia, né, ele chamou a gente para essa reunião e uma semana antes, na frente de todas as pessoas que estavam lá, ele fez uma humilhação muito grande comigo. Ele chegou lá, eu não sei o que foi que aconteceu, não lembro. E aí eu estava reclamando por alguma coisa, eu brigava muito, mas era pelos clientes, né? Eu sempre fui atenciosa com os clientes gostavam muito de mim até então. Aí ele chegou na frente de todo mundo, ele bateu no peito e falou assim: quem paga o teu salário sou eu pago o teu salário. Nossa, aquilo eu fiquei tão indignada, porque eu brigava lá, era pelos clientes, não era por ele, não era porque eu queria brigar, né? E aí, gente, quando foi nesse dia, nós fomos para a reunião e tal, aí ele começou a falar, e eu tinha prometido para mim que eu não ia mais falar nada, porque toda vez que tinha reunião, se virava sempre contra mim, porque só eu falava, ninguém falava, né? E quando foi nesse dia, eu tinha prometido que eu não ia falar mais nada. E aí eu fiquei calada. E aí todo mundo, ele mandou fulano, aí começou a falar, chamar cada um, né, para falar. E quando chegou na minha vez, ele falou assim: e aí, não vai falar nada? Daí eu fechei a cara e falei assim: não tenho nada para falar, não. Aí ele falou assim: tem que falar agora, porque depois eu fico reclamando, não sei o quê, não sei o quê. E começou a falar um monte de coisa. Eu digo, então tá bom, já que é para falar, então eu vou falar. Lembra naquele dia que tu bateu no peito falando que tu pagava meu salário? Não é tu que paga meu salário, não. Sou eu que pago meu salário porque eu trabalho para isso. Entendeu? Aí começou, aí a puxa-saco da garçonete nova, ela olhou para mim e falou assim: você não pode falar assim com o patrão, porque patrão é patrão, empregado é empregado. Falou assim, bem mesmo, nossa. Aí eu falei assim para ela. Aí ele pegou, olhou para ela e falou assim: tá aí uma pessoa que já veio com a cabeça feita para cá, essa sim, essa pessoa vale a pena trabalhar comigo. Aí eu olhei para ele e disse: é? Então quer dizer que ela é a pessoa perfeita para trabalhar contigo? Coloca aí 10 meses, essa sim é nota 10, ele falou para ela. Nossa, quando ele falou aquilo, todo mundo ficou indignado, porque ele nunca tinha dado nota 10 para ninguém e a gente se ferrava para trabalhar lá. Amanheceu o dia, nessa época ele nem sequer pagava a hora extra para gente. Nunca ele pagou hora extra, na verdade. E aí ela ficou toda alegre, não sei o que, né? Que ele falou que ela era nota 10. Eu falei para ele assim: então tá, dá 10 mesas para ver se ela consegue atender. Aí eu peguei, fiquei indignada, todo mundo ficou indignado, a cozinheira, o Rafael, que era meu amigo, né? Aí quando nós voltamos para trabalhar, eu fiquei uma pilha, eu não queria mais nem trabalhar naquele dia. Aí chegou os gringos, que eles sempre sentaram, a primeira vez que eles foram lá, ele sentou
no lado que ela atendia. Mas só que eles não eram cliente assíduo, eles só iam às vezes lá, ele foi umas 2 ou 3 vezes. E quando foi, e tinha uns médicos que sempre sentavam do lado que eu atendia, eles tiravam brincadeira comigo e tudo, né? Aí quando foi um dia, esses médicos estavam sentados do lado dela, e era assim, se era meu cliente, mas sentava do lado dela, era cliente dela, eu respeitava isso. E aí ela estava atendendo eles. Quando ela viu esses gringos chegarem, eles foram para o meu lado. E ela foi lá se meter. Ou seja, seriam meus clientes, porque eles sentaram do meu lado. Aí ela foi atender ele e deixou os médicos para lá. Quando chegou na hora, eles conversavam muito comigo, aí mudaram para o meu lado. E tinha tanta gente nesse dia, estava tendo jogo. Aí eles falaram assim, Margarete, eu quero que tu me atenda, não sei o que e tal. E sentaram lá do meu lado, e como eu estava muito agoniada, não teve como eu ir lá ver o que eles estavam comendo. O certo era ela, como ele era cliente dela, ela que tinha que ir lá, tirar as comandas e colocar para o meu lado. Eu entendi assim, porque era assim que eu fazia. E ela se metendo lá com os gringos que eu estava atendendo e esqueceu lá os médicos. E eu comecei a atender a partir dali, né? Porque eu não tinha tempo para ficar vendo se eles estavam devendo alguma coisa lá do lado dela ou não. Aí ela pegou, quando foram embora, né? Pagaram as contas e foram embora. Tudo que eu tinha levado eu cobrei, claro. E aí foram passando e na mesa que eles estavam, sentaram outras pessoas e na hora de pagar a conta veio aquela cobrança na mesa das pessoas e daí eles falaram, não, isso aqui não é meu. Aí ela veio de lá, era dos médicos. Aí o meu patrão já veio com 4 pedras em cima de mim. Tu não viu isso, Margarete? Tu não viu que estava sentado ali? Aí eu falei assim para ele, mas vem cá, quem era que estava atendendo? Era eu ou era ela? Aí ela começou a falar um monte de coisa para mim, porque tu tá acostumada, não sei o quê, não sei o quê. E mais uma vez, como ela tinha puxado o saco, né? Ele falou assim, é mesmo, não tem mais é que ouvir o que ela tem que falar para ti, que tu tá muito saidinha, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, aquilo ali me deu uma raiva tão grande, mas me deu um ódio. Eu levantei e eu saí de lá, peguei minha bolsa e falei para ele, então, já que ela é nota 10, fica com a tua nota 10, eu tô indo embora. Aí ele pegou, correu atrás de mim, ainda tentou me segurar, e eu peguei, ia saindo um cliente de lá, eu pedi carona para ele, ele me deixou perto da minha casa. Fui-me embora, fui indignada para casa, eu fui muito indignada mesmo. Quando eu cheguei lá em casa, né, e aí ele ainda ficou me chamando lá e eu não, pode ficar com a sua nota 10. Gente, quando foi umas 2 horas da manhã, eu estava dormindo, eu vi o barulho lá no portão. E era ele batendo lá e me chamando, Margarete, Margarete, só que como ele estava, eu tinha brigado, né, saí brigada, eu sabia que ele vinha atrás de mim, mas eu não volto para lá, estava muito indignada mesmo. Aí quando foi no outro dia, 10 horas da manhã, tinha um garotinho que era amigo do meu filho lá, e ele estava na janela do lado de fora, meu filho na janela, do lado de dentro, e o garotinho do lado de fora, brincando. E aí eu falei para ele, eu disse, olha, se chegar alguém aí atrás de mim, perguntando por mim, fala que eu não tô. Nesse minuto que eu acabei de falar, ele chegou lá na frente. Quando ele parou lá e falou pro garotinho, ele olhou assim e falou, oi, a Margarete tá aí? Aí o garotinho não soube mentir, né, e saiu correndo para casa dele. Eu digo, meu Deus do céu, por que tu não falou que eu não tava? Aí eu peguei e me escondi no quarto e falei pro meu filho assim, disse, meu filho, diz que eu não tô, coloquei a televisão bem alta lá no quarto e fiquei encostada entre um móvel que tinha no cantinho assim, gente. Ele entrou, chegou, sentou lá, ele ficou 1 hora, veja se pode, ficou 1 hora me esperando eu sair para para ele falar comigo, né? Aí ele começou a falar pro meu filho, eu gosto muito da Margarete, é porque a Margarete ela é muito esquentada, é porque não sei o quê, mas ela trabalha muito bem, não sei o quê. E levou um monte de coisa, gente. Ele sabia que eu gostava de codorna frita. Levou codorna, levou picanha, levou Coca-Cola, levou mais coisa que eu não tô lembrada, né? Aí eu peguei,
e deixou lá em cima da mesa e falou assim para ele: Puxa, a vida quer dizer que a tua mãe saiu? Aí ele falou assim: É, ela saiu. Aí ele falou: Então tá bom, mais tarde eu volto aí. Só que ele sabia que eu estava lá. Por isso que ele falou aquelas coisas que era para mim ouvir, né? No que ele saiu, eu levantei. Ele fez que ia embora e voltou. E deu de cara comigo na sala. Aí ele falou assim: tava se escondendo, né? Aí eu peguei, ele entrou, sentou. Aí eu descasquei, falei um monte de coisa, porque a gente era, parece irmão, a gente já se conhecia há muito tempo, né? Então eu já tinha uma certa liberdade de falar com ele daquele jeito. E acabamos discutindo um monte. Aí ele falou para mim: Olha, uma coisa eu te prometo, que nunca mais eu me meto na vida dos meus funcionários, nunca mais. Aí eu peguei, ele pegou: Volta para lá, não sei o que, vai ter jogo hoje, vai ter muita gente, não sei o que. Aí eu pensei bem, eu digo: Quer saber? Se eu não for, ela vai se achar vitoriosa, né? Que ela não vem mais. Eu digo: Então tá bom, já que tu veio atrás de mim, então beleza, eu volto. Quando eu cheguei lá, chegava sempre primeiro, gente. Quando ela chegou, ela deu de cara comigo, ficou com uma cara desse tamanho. Ela se ferrou legal. Pois é, gente. E aí eu continuei, né? Continuei trabalhando lá. Aí, desde esse dia, nunca mais ele se meteu. E ela era assim, ela gostava de ficar esnobando, tirando. E ela dizia que era uma pessoa da igreja, que ela vivia na igreja com os filhos dela, que ela não sei o que, não sei o que. Eu digo: Engraçado, eu que não vivo na igreja, eu não faço essas coisas com os outros. Nossa Senhora! E aí, gente, fora isso, coisas que acontecia com os clientes também. Olha, eu vou contar bem, tentar ser o mais rápida possível. Tinha um cliente lá que ele era tão chato, aquele homem, meu Deus do céu, aquele homem ele era muito, muito, muito estranho. Ele era metido, ele maltratava os garçons, as garçonetes, ele falava coisas que a gente não precisava ouvir, né? E quando foi um dia, ele chegou lá, era de tarde, vivia brigando com os irmãos dele todos, um era advogado e o outro era médico. E eu soube que ele era adotado, né? Ele era adotivo. E parece que ele tinha muita raiva desses irmãos dele, sabe? Então, quando foi nesse dia, né? Ele já era um sábado de tarde. E como eu estava falando, ele era um cara muito abusado, ele adorava falar coisas pra gente, né? E aí, quando foi nesse dia, ele chegou lá, pediu uma cerveja com cigarro e tal, todo metidão, que ele adorava se fazer de metido. Era metido, mas não tinha nada, né? Então, gente, quando foi mais tarde, chegou um outro irmão dele, um dos irmãos dele que era médico cirurgião plástico. E aí ele começou, eu acho que ele estava tão indignado, ele tinha inveja, sei lá, do irmão dele. Ele foi lá na mesa dele e começou a insultar. E esse irmão dele estava com dois amigos médicos também, né? Aí ele foi lá na mesa dele e começou a insultar. Porque tu não vale nada, porque tu não sabe de nada, começou a falar um monte de coisa para ele. E esse irmão dele ficou calado, né? E esse irmão dele, ele tava com uma bota de cowboy, gente, aquelas botas que tinha uma rodinha atrás, assim, bem atrás da bota, uma botina, sabe? Com a ponta bem fininha. Que ele era um médico, mas ele andava todo tipo um cowboy. Aí ele começou a falar um monte de coisa lá para ele, e aí e voltava para a mesa. Ele levantava, ia lá falar e voltava para a mesa dele. Porque tu é não vou falar que é a palavra, um M, né? Porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque tu não sabe nada, porque não sei o que, não sei o que, o irmão dele calado. Gente, daqui a pouco ele veio, sentou na mesa e ficou fumando lá e tal. Esse médico, levantou de lá, chegou lá perto, pegou e nós só olhando lá de longe, a gente estava numa mesa sentada que não tinha muito cliente, né? Ele pegou a garrafa dele, o copo, e colocou lá na nossa mesa, pediu licença, deixou na nossa mesa e veio de lá. Gente, mas ele deu tanto de soco nesse homem, mas tanto socou ele tanto. Ele caiu, parece um cachorrinho, assim, com a mão pra cima na parede, assim, sabe? Aí não sei o que e tal. Aí ele dava só chute nele, chutou, aí ele pegou.
Aí ele começou a gritar, quem é o fulano? Quem é o que tu tava falando? Fala aí, fala na minha cara que eu sou isso, que eu não presto, fala, fala. Aí ele todo caladinho, ele saiu correndo lá pro meio da rua, de lá ele ficou gritando, você é isso, você é aquilo, falou um monte de coisa que eu não posso falar aqui, né, gente? Mas ele falou muita coisa pro irmão dele. E foi-se embora, gente. Desde esse dia, nunca mais ele apareceu lá para infernizar a vida da gente. Mas é isso, pessoal. Tem muitas histórias sobre esse lugar que eu trabalho, eu vou me lembrando e vou contando para vocês, tá, gente? Eu só quero contar para vocês sobre que eu sempre fui trabalhadeira, graças a Deus. Foi muito tempo, trabalhei como garçonete nesse restaurante, nesse bar. E é assim, gente, a gente vai levando a vida do jeito que dá, né? Por isso que eu sou a costureira aventureira, que eu já me aventurei de tudo nessa vida e mais um pouco, né? Então, gente, continue assistindo meus vídeos, deixe seu like, deixe seu comentário. E é isso, no momento é isso que eu tenho para contar para vocês. Continue se inscrevendo aí, tá, gente? Que eu tô numa corrida contra o tempo para inteirar 1000 inscritos. Pessoal, não vejo a hora de inteirar meus 1000 inscritos, gente. Me ajude aí, tá bom? Então tá, era isso que eu tinha que falar hoje para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Bye, bye!